Deuteronômio 1, versículo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, deste lado do Jordão, no deserto da planície diante do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã e Azerote, e de Zaabe. Há 11 dias de jornada desde Horebe pelo caminho do monte Sei até Cádiz Barneia. E sucedeu que no 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe havia dito, que ordenasse a eles. Esses versículos quer dizer que a referência a Moisés como estando deste lado do Jordão é da perspectiva que alguém posicionado a oeste em Canaã. A região a leste do rio era chamada Transjordânia, mesmo por aqueles que ali viviam. 40 anos tinham se passado desde a saída de Israel do Egito, embora a viagem de Horebe e Sinai, Cádiz Barneia levasse normalmente 11 dias. Israel, por causa do seu pecado, levou 40 anos na jornada, não muito longa do Egito a Moabe. Versículo 4. E depois que havia ferido a Seom, rei dos amorreus, que habitavam Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Esse versículo quer dizer que Seom e Og eram monarcas de reinos na Transjordânia, cuja derrota permitiu que Israel ocupasse grande parte da região, a qual mais tarde foi ocupada pelas tribos de Ruben, Gade e parte de Manassés. Versículo 5. E deste lado do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus falou com Horebe, dizendo: Haveis habitado neste monte tempo suficiente. Voltai-vos e empreendei vossa jornada, e ide ao monte de amorreus, e a todos os lugares próximos pela planície, pelas colinas e pelo vale, e pelo sul, e pela beira-mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, ao grande rio, o rio Eufrates. Esse versículo quer dizer que amorreus e a todos os lugares próximos é um modo de se referir a todos os povos de Canaã. A Arabá descreve mais tecnicamente o vale grande fenda do rio Jordão e do Mar Morto. Versículo 8. E eis que coloqueis a terra diante de vós, e ide e possuía, terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles a sua semente depois deles. Esse versículo quer dizer que a terra que o Senhor jurou a vossos pais fazia parte do pacto no qual o Senhor chamara Abraão no paganismo, para fundar um povo a quem ele usaria para abençoar toda a terra. A eminente conquista de Israel seria a herança que Deus designara aos descendentes de Abraão. Versículo 9. E vos falei naquela ocasião e disse: Não podereis levar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas do céu. E o Senhor, Deus, vosso Pai, faça que sejais 1000 vezes mais do que já sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como posso sozinho suportar as vossas cargas, os vossos fardos e as vossas contendas? Tomai homens sábios e de entendimento e conhecidos entre vossas tribos, e os colocarei como líderes sobre vós. E me respondestes e dissestes: É bom que nós façamos o que dizeis. Assim tomei os chefes das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e fiz deles cabeça sobre vós, capitães sobre milhares, e capitães sobre centenas, e capitães sobre 50, e capitães sobre dezenas, e oficiais entre vossas tribos. Esses versículos quer dizer que o adjetivo conhecido retratara literalmente o original hebraico. Estes líderes devem ter sido inteiramente examinados e achados em conformidade com tudo que eles professassem ser. Versículo 16. E naquela ocasião ordenei aos vossos juízes, dizendo: Ouvi as causas entre os vossos irmãos, e julgai com justiça entre cada homem e seu irmão, e o estrangeiro que está com ele.
E não fareis diferente entre as pessoas em juízo, mas ouvirei os pequenos, bem como os grandes. Não temereis a face do homem, porque o juízo é de Deus. E a causa que vos for difícil, a trarei diante de mim, e eu a ouvirei. Esse versículo quer dizer, não fareis diferença, é uma tradução de uma expressão que pode ser traduzida como não atentem para a face. Um juiz não deve se deixar influenciar por amizade ou posição elevada. Versículo 18. E vos ordenei naquela ocasião todas as coisas que vos deveríeis fazer. E quando partimos de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho dos montes dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenou, e chegando a Cades Barneia. Esse versículo quer dizer que Cades Barneia foi a principal área temporária ao longo dos 40 anos da peregrinação no deserto, conhecido atualmente como Ain Quedeis. Este grande oásis teria sido adequado para centenas de milhares de hebreus. Versículo 20. E vos disse, chegaste aos montes dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. E eis que o Senhor teu Deus coloca a terra diante de ti, e vai e possui, como o Senhor Deus dos pais te disse. Não temas, nem te desanimes. E vos aproximaste de mim, cada um de vós, e dissestes, enviaremos homens diante de nós, e eles espiarão a terra e nos dirão por qual caminho deveremos subir, e as cidades que iremos. E o dizer me agradou bem, e tomei 12 homens dentre vós, um de cada tribo. E eles subiram o monte e chegaram ao vale de Escol, e os espiaram. Esse versículo quer dizer que o vale de Escol ficava na parte sul de Canaã, próximo a Hebron. Seu nome significa cachos de uva, por causa da abundância dessa fruta que ali crescia. Canaã já tinha sido chamada de terra onde mana leite e mel. De modo que essa exibição de uvas reforçava a exuberância da terra que o Senhor dera ao povo de Israel. Versículo 25. E eles tomaram em sua mão o fruto da terra e o trouxeram até nós. E nos trouxeram a palavra e disseram, é uma terra boa, a que o Senhor nos deu, nosso Deus nos dá. Mesmo assim não requisistes subir, mas vós rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus. E murmuraste em vossas tendas, e dissestes, portanto o Senhor nos odeia, e nos trouxe da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos desanimaram os nossos corações, dizendo, este povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e muradas até os céus. Além disso, vimos ali os filhos dos Anaquins. Esses versículos querem dizer que a descrição das cidades de Canaã muradas até os céus veio dos espias que receavam confiar em Deus para obter vitória, e assim enxergaram as dificuldades envolvidas. Jesus ensinou que uma pessoa de fé verdadeira podia dar ordens à montanha. Os Anaquins, assim denominados por causa de Enaque, descendentes do fundador de Hebron, eram um povo de grande estatura, alguns dos quais se mudaram para a Filistia e podem ter estado relacionados com Golias e outros gigantes filisteus. Versículo 29. Então vos disse, não vos amedrontareis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, pelejará por vós, conforme tudo o que fez por nós, no Egito diante de vossos olhos, e no deserto onde vistes como o Senhor teu Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho em que fostes, até que chegastes a este lugar. Versículo 31 quer dizer que a imagem de Deus, carregando Israel como um homem que levava seu filho, faz lembrar a relação especial de Israel com o Senhor por meio do pacto com Abraão. Moisés requereu do faraó a libertação de Israel, porque, nas palavras de Deus, Israel é meu filho e meu primogênito.
Versículo 32. No entanto, nisso não crescestes no Senhor vosso Deus, que foi pelo caminho diante de vós para vos achar um lugar onde pudesseis armar vossas tendas à noite no fogo, para vos mostrar por qual caminho devieis andar, e de dia na nuvem. Esse versículo quer dizer que à noite no fogo, de dia na nuvem, são expressões da presença de Deus na condução do seu povo pelo deserto. O fogo da presença de Deus fala da sua glória visível, a santidade que faz lembrar o seu julgamento contra aqueles que não o honram. A nuvem simbolizava o caráter misterioso de Deus, toldando de vez em quando o seu esplendor, para que este não destruísse os curiosos, que poderiam tentar buscar demasiadamente familiaridade. Versículo 37. 34. E o Senhor ouviu a voz das vossas palavras e irou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque fugiu fielmente ao Senhor. O Senhor também se irou comigo por causa e disse: tu também não estarás lá. Esse versículo quer dizer que essa declaração curiosa não é uma tentativa de Moisés de transferir sua culpa para a nação, a ponto que era que ele também, a geração mais velha dos israelitas, deixaria de entrar na terra da promessa, porque todos igualmente eram culpados. Quando o povo pecou em relação à sua demanda por água, o incidente em vista aqui, Moisés se irou. Isso minou sua credibilidade como líder. Versículo 39. Além disso, vossas crianças que dissestes que seriam uma pressa, e vossos filhos que naquele dia não tinham discernimento entre o bem e o mal, entraram na terra e eles a darei e eles a possuirão. Versículo 39 quer dizer que os filhos daquele dia não tinham discernimento entre o bem e o mal. Não morreram moralmente deficientes, mas muitos jovens para formar valores morais. Eles eram inocentes e por seguinte não estavam desqualificados para entrar na terra da promessa. Versículo 40. Mas quando a vós vireais-vos, empreendei vossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor e subiremos e pelejaremos conforme tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E depois que havieis cingido cada homem em suas armas de guerra e estivesses prestes a subir o monte. E o Senhor me disse: dize a eles: não subais, nem pelejais, pois eu não estou entre vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. E vos falei, e não ouvistes, mas vos rebelastes contra a ordem do Senhor, e subistes contra a arrogância do monte. E os amorreus que habitavam naquele monte vieram contra vós e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos destruíram em Seir até Horma. Esses versículos em Seir até Horma referem-se a uma região ao sul do Mar Morto e cerca de 80 quilômetros mais adiante, e seus residentes expeliram os israelitas, porque Israel tentou entrar na região, apesar da ordem do Senhor, para que assim não fizessem. 45. E voltastes a chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu ouvidos. Assim permanecestes em Cádiz por muitos dias, segundo os dias que estivestes ali.